Amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse quem vos fala é Bispo Paulo Torres, com muito amor, com muita alegria, com muita fé, aqui neste momento especial de um assunto importante que vamos tratar nesse momento, é sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos colocar a nossa vontade, a vontade humana, acima da vontade de Deus. E isso, quando acontece, nos causa grandes transtornos, grandes frustrações, grandes fracassos para as nossas vidas. Colocar nossa vontade na frente da vontade do Senhor é uma luta em glória, que só nós vamos sofrer com essa atitude. A coisa mais linda do Filho de Deus é ele ter a luz de Deus, a direção de Deus, o direcionamento de Deus para a sua vida. O que o mundo não tem. O mundo faz as coisas ao seu bel prazer. Dorme e acorda como se fosse um animal. Não agradece o dia, não agradece nada. Simplesmente ele coloca uma coisa na cabeça e, dê o que der, vai ser feliz a qualquer preço. E é isso que você tem visto, as tragédias que acontecem ao redor do mundo. É só ligar a televisão, ligar a internet e você vai ver o que eu estou falando aqui, se não é verdade. Ser feliz a qualquer preço, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, porque se não for do meu jeito, então isso não existe na vida do eleito de Deus, do Filho de Deus, daquele que foi chamado, daquele que foi comprado por um preço incalculável, daquele que tem o Espírito Divino, o Espírito Santo dentro de si. Essa pessoa tem uma luz, ela tem o direcionamento. E como eu recebo essa luz? Eu recebo essa luz através da meditação, da oração em secreto, de ouvir a voz de Deus. Porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha não é enganada. Ela sabe a voz de Deus e ela conhece a voz do inimigo. Ela conhece os dois. Então, porque de lá do mundo ela já veio, ela foi resgatada. Ela conhece o cântico da sereia, vamos dizer assim. Então, mas vez ou outra, nós somos seduzidos pela vontade humana, por um projeto que a gente criou, milaborante, e a gente acredita que aquilo que a gente sonhou ontem vai acontecer amanhã, e a gente começa a entrar numa paranoia. Não, nesse momento é preciso buscar a Deus, é preciso orar, é preciso meditar, é preciso sentar em nossa cama e ouvir a voz do Espírito de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, ter a direção. O livro de Romanos, lá no capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Mas essa fé que o apóstolo fala é uma fé racional, não é a fé da loucura, não é a fézinha que as pessoas fazem num belo dia da semana e vão lá na loteria fazer uma fezinha no jogo da Mega Sena. Não é isso aqui. Isso aqui é uma coisa sagrada. Isso aqui é uma coisa santa. Isso aqui envolve a vontade de Deus para as nossas vidas. E essa vontade, ela é divina. Ela é o melhor para nós. Eu sempre digo que Deus não trata com multidões. Deus trata com pessoas. Pessoa a pessoa, eleito a eleito. Ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa vida. E não compare a sua vida com a vida de A, B, C ou D, não. O que Deus tem para você é especial, é exclusivo, é único. Porque essa é a relação do Senhor Deus para com o seu povo, do Senhor Deus para com os seus filhos. Essa relação pessoal, não é impessoal. Sabe, a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você fala, Deus fala, você ouve, você fala, Deus ouve. Há resposta, há um sentimento que você está sendo ouvido. Sabe, você até não pode estar vendo, tá? Porque nós estamos nessa dimensão
nessa dimensão da terra, sabe, terrestre. Os nossos olhos, muitas vezes, nós queremos enxergar Deus com os nossos olhos físicos. E Deus a gente vê com os olhos espirituais, com os olhos do coração. Então, quando Deus nos chamou, Ele nos fez para que interagíssemos e cumpríssemos um plano perfeito. A vontade de Deus para a nossa vida é perfeita, é absolutamente perfeita, não há erros. Se alguém errar nisso, é você, é eu, que queremos agir humanamente falando e colocar a carroça na frente dos bois, como se diz lá no interior, entendeu? Deus tem um plano perfeito para cada um dos seus filhos. Quando o eleito de Deus ouve a voz do Senhor, imediatamente ele conhece a voz do seu bom pastor. Lá no livro de João, no capítulo 10, João diz assim: para esse o porteiro abre a porta do aprisco, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Então, Deus chama cada uma das suas ovelhas, isso é incrível, isso é magnífico. Deus chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. Deus conhece você, Deus me conhece. Então ele trata, ele é uma relação pessoal. É assim que você tem que ver Deus. Não é como uma relação distante que a religião ensina, sabe? É Deus lá e eu aqui. É Deus lá e eu aqui. Não, Deus está dentro de nós. Deus está no nosso interior. A sua luz, a sua inteligência, Deus se reproduziu em cada um dos seus filhos. Então, quando Ele fala conosco, nós sabemos a direção, nós sabemos o caminho a seguir. Nós temos duas sensações que a natureza que Deus mesmo nos deu: a sensação de conforto e a sensação de desconforto. Aquilo que te dá um desconforto, que é uma coisa que você está rejeitando, que você sabe porque você sabe que vai dar errado aquilo, porque aquilo que começa errado vai terminar errado, imediatamente para, seja o que você estiver fazendo. Se a sensação de desconforto vir na sua vida, pare, porque alguma coisa está errada. Porque as coisas de Deus são perfeitas, são agradáveis. Aquela voz suave, faça isso, é assim, é deste jeito. Não importa o que as pessoas estão dizendo, feche os seus ouvidos para a voz do povo. Esse negócio que a voz do povo é a voz de Deus, isso é coisa do mundo, isso é coisa que a sociedade inventou. A voz do povo é a voz de Deus. Não, isso é uma mentira. Que se fala na televisão, esquece, a voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus é uma voz sagrada, é uma voz santa, é a voz de um Deus todo-poderoso, que quando fala, nós temos que ficar quietos, ouvir como ovelhas e seguir a voz do nosso bom pastor. Então, Deus chama pelo nome, Deus nos trata pelo nome e Ele conduz as suas ovelhas em pastos verdejantes. Pode vir dificuldades, pode vir problemas, porque, evidentemente, no mundo que nós estamos, o que mais tem é problema. Os dias são maus, nós não podemos enganar ninguém, está aí nos nossos olhos. Cada tempo que vem é uma doença, é uma praga, mas isso é bíblico, isso está nas Escrituras, que virão tempos trabalhosos, tempos difíceis, doenças pelo mundo. Estamos agora... as nações, os governantes estão loucos, estão desesperados. O que vão fazer para parar essa praga chamada coronavírus, que tem um outro nome que deram, que está se espalhando pelo mundo e vai se espalhar mesmo, porque são pragas. Isso estava nas profecias bíblicas. Mas nós, o povo de Deus, saiba de uma coisa: os filhos de Deus estão sob a proteção de Deus, sobre a orientação de Deus, sobre a luz de Deus. Praga nenhuma chegará na tua tenda, diz o Salmo 91. Então, isso tem que sair
do papel e está no nosso coração. A mensagem de Cristo verdadeira está dentro de você. Praga nenhuma chegará na minha tenda. Meus filhos são do Senhor, minha casa está protegida, meu lar está protegido, eu estou protegido. E é assim que você tem que caminhar na perfeita vontade de Deus. E para concluir, o livro de Hebreus, lá no capítulo de número 13, diz assim no versículo 20: ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele e opere em vós tudo quanto lhe é agradável por intermédio de Jesus Cristo. Receba essa palavra. Tome essa palavra para você, no seu coração. E certamente você estará guardado, protegido dos males deste mundo. Em nome de Jesus, eu declaro a mente de Cristo ativada na sua vida, em nome de Cristo Jesus.